Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Plantas Daninhas do Agro. E o tema de hoje é para falar dos fatores bioecológicos que afetam a evolução da resistência. Ou seja, aqueles fatores relacionados à planta daninha, as características das plantas daninhas, que vão ali acelerar ou não a seleção dessas plantas resistentes a herbicidas. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, aproveita para curtir os vídeos, compartilhar com os amigos e se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder notificação aí de aulas novas aqui no canal. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre esses fatores bioecológicos. Então, aqui, pessoal, tem uma lista de quais são esses fatores. Então, vejam que nesse caso, pessoal, são fatores relacionados às características das plantas daninhas. Vejam aí o primeiro, ciclo de vida curto. Como que isso acelera ou não a seleção de plantas resistentes? Bom, se uma planta daninha tem um ciclo de vida curto, concordam que ela vai ter várias gerações no ano? Então, ela vai produzir muito mais sementes do que uma planta daninha de ciclo de vida longo? Por isso que a maior parte das espécies que a gente vê que é resistente a herbicidas são plantas daninhas anuais, que são aquelas que completam o seu ciclo de vida em até um ano. Então, quanto mais gerações ela tiver ao longo do ano, mais sementes ela vai produzir, mais sementes ela vai liberar, então mais descendentes ela vai ter. E se ela for uma planta resistente, ela vai passar a característica de resistência adiante. Então, isso acelera a seleção de plantas resistentes, já que é uma planta de ciclo de vida curto, diferente então de uma planta perene, que vai completar o seu ciclo em mais de 2 anos, diferente de uma planta bianual, que é aquela que no primeiro ano ela vai ter o crescimento vegetativo e no segundo ano a parte reprodutiva. Elevada produção de sementes. Então, mais uma vez, vejam que é tudo ligado ali à geração dos descendentes. Se uma planta produz muitas sementes, maiores as chances também dela dispersar ali a característica da resistência. Então, quanto mais sementes a planta produz, mais chance ela tem de perpetuar aí a resistência. Em relação à dormência, pessoal, nós temos ali que quanto maior o período de dormência daquela semente, maior é o tempo necessário para esgotar o banco de sementes daquela espécie. Então, lembra, já tem uma aula aqui, pessoal, sobre dormência, mas lembram que dormência da semente é quando aquela semente ela não germina, tá? Mesmo com todas as condições ambientais favoráveis para ela germinar. Então, tem água, tem luz, se ela for fotoblástica positiva, tem umidade, tem tudo para ela germinar, mas mesmo assim ela não germina. Então, nesse caso, aquela semente está dormente por causa de alguma característica ali, de alguma coisa que aconteceu, né? A dormência tem diversos fatores, né? Tem aula aqui já no canal sobre isso, pessoal. Bom, várias gerações reprodutivas ao longo do ano, a gente já falou, então quanto mais gerações ao longo do ano, mais sementes ela produz, mais descendentes tem. A extrema suscetibilidade ao herbicida, aí está relacionado a, se eu controlar 100% daquela espécie, vai sobrar só as espécies resistentes. E se elas tiverem ali o cruzamento, elas vão gerar, porque a planta resistente, ela tem que ser capaz de passar essa característica adiante. E aí, vamos ter cada vez mais e mais plantas daninhas resistentes na área. E a densidade das plantas daninhas. Então, quanto maior a densidade daquela espécie, quanto mais plantas daquela espécie eu tiver por metro quadrado, ou seja, quando eu tiver uma alta infestação daquela planta, maior a chance de eu ter uma planta ali dentro resistente.
certo? Então, quanto maior a infestação, maiores as chances de eu ter mais plantas resistentes ali dentro daquela população. Então, maiores as chances de eu selecionar plantas resistentes. Legal, né, pessoal? Então, essas são as características bioecológicas que afetam a evolução da resistência. Então, são aquelas características ligadas às plantas daninhas. Então, ao ciclo dela, a como ela dispersa suas sementes, se essas sementes são dormentes ou não, quantas gerações ela tem ao longo do ano, se ela é uma espécie suscetível ou não àquele herbicida, se tem uma alta, baixa ou média infestação daquelas espécies na área. Então, tudo isso acelera ou não a seleção de plantas daninhas resistentes. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais uma aula. Aproveita para curtir, para compartilhar com seus amigos. Deixa no comentário qual é o próximo tema que você quer ver por aqui. Aproveita para se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para não perder nenhuma aula nova. Até mais e até a próxima aula!